Voto Secreto 2024. 6 cidades da nossa macro-região têm candidaturas únicas para prefeito e vice, sem concorrência. Mesmo assim, é importante os eleitores desses municípios irem às urnas para registrar o voto, que pode ser no candidato, branco ou nulo. Entre as cidades que só tem um candidato a prefeito e vice estão Batatais, Boa Esperança do Sul, Fernando Prestes, Jaborandi, Nuporanga e Santa Lúcia. Não é tão comum, mas acontece quando não há outros concorrentes interessados na disputa eleitoral. O consultor em gestão pública analisa esses casos. Existem prós e contras, né? Um ponto positivo que eu acho interessante é que exatamente nos locais onde já vem tendo uma boa gestão, esses gestores, esses prefeitos já podem começar a pensar em políticas de médio prazo, né? Então, políticas estruturantes que eles começaram no seu primeiro mandato vão conseguir continuar ao longo dos próximos 4 anos. E isso é muito importante para o município, né? Essas políticas que vão fazer diferença lá na frente, talvez não dão resultado agora, mas são fundamentais. Por outro lado, a população ela precisa ficar muito atenta, né? Ela precisa acompanhar de perto essa campanha, mesmo com apenas um candidato. Precisa cobrar propostas, precisa cobrar o que ele quer apresentar nesses próximos anos, se ele vai ter uma mudança na sua gestão ou se é uma continuidade. Então, a população precisa estar bastante atenta e cobrando, porque, de certa forma, né, quando você vai para uma disputa que não tem candidato, que é só você, te dá uma certa tranquilidade para governar, para montar a sua equipe. Quando você vem de uma disputa acirrada que você ganha, você tem aquela responsabilidade em mostrar serviço, em dedicar o melhor para a população, pois alguém ficou de fora, né? Nesse caso, não. Nos municípios com um candidato único, apenas um voto válido elege o prefeito e o vice, ainda que os demais eleitores votem em branco ou nulo. E mesmo que a quantidade desses seja maior, porque eles não são contabilizados para efeito de resultado. Nesse caso específico, os votos brancos e nulos não são contabilizados, então nós nem poderíamos falar na hipótese de ter uma maioria de votos brancos e nulos. O que são contados para os fins de eleger um candidato são os votos daqueles eleitores que confirmaram na urna o voto para essa candidatura única. Considerando possivelmente, né, se for o caso dessa chapa única, não ter tantos votos positivos que concordem com esse projeto, que o elejam na urna, pode ser que a quantidade de votos em termos da quantidade da população dos votantes seja menor. E nisso, a própria legitimidade desse mandato pode, de alguma maneira, ficar comprometida nesses próximos 4 anos, na medida em que o eleito pode ser que não tenha sido avalizado anteriormente na urna por todos os eleitores, ou ao menos por uma quantia significativa dos eleitores. Outra avaliação dos especialistas é sobre a campanha dos candidatos únicos. Eles precisam apresentar propostas, sair às ruas e ouvir as necessidades da população, mesmo sem concorrentes. Ele não pode se acomodar, né? Primeiro, porque é uma responsabilidade muito grande representar toda a população de um município. Segundo, porque hoje, nesse momento de ativismo político que a gente vive, existem os grupos que estão sempre cobrando, fazendo pressão. Na internet, a pressão hoje é muito grande, então ele vai ser muito cobrado, independente de ser candidato único. Nos municípios menores, onde a relação é muito próxima, né? Também vai ter uma cobrança muito grande ali da população, das pessoas que o conhecem, e também os órgãos de controle externo, né? Hoje em dia acompanham de muito perto a gestão. Então, se é uma gestão que está acomodada, que não está seguindo, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ou não está sendo eficiente, vai ter apontamento dos órgãos de controle. Então, hoje ser prefeito é uma responsabilidade muito grande, que de maneira alguma pode se acomodar e fazer uma gestão mediana. E os eleitores também têm grande responsabilidade. Para os eleitores, numa situação dessa de candidatura única, vale algumas coisas. Primeiro, conhecer das propostas daquele candidato. Não é porque é uma candidatura unificada em que a pessoa não tem o direito e o eleitor não tem nem a obrigação de saber o que vai ser oferecido enquanto projeto para os próximos 4 anos. Até porque, no segundo momento, ter a possibilidade de cobrar esse candidato que foi eleito, muito provavelmente será eleito, do que ele prometeu, do que ele pode realizar
no próprio mandato, né, no próximo mandato. E também parece exigir um certo despertar da própria população para a criação de novas lideranças políticas capazes de debater os problemas da cidade. Faz parte da vida a oposição de ideias e a contraposição de ideias e projetos diferentes entre pessoas diferentes, que é o que a gente vive na democracia. E a democracia ela não acaba na urna, a urna não é o único lugar dessa democracia, do exercício da cidadania também, mas é um momento fundamental e muito importante para que cada um possa, até mesmo dizer se concorda ou não com esse candidato único. Então é muito importante que todos participem, sim. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto no nosso canal digital da Clube. Está o Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, boa tarde, bem-vindo aqui mais uma vez. 6 cidades, então, da nossa macro-região têm candidaturas únicas. O que não era tão comum, agora tem mais casos até nessas eleições. O que explica esse cenário na sua análise? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo Jornal da Clube. Esse aumento do número de candidaturas únicas, ele pode ser explicado por diversos fatores, que vão desde a concentração de poder e falta de uma oposição consolidada, a popularidade de candidatos que estão no poder, os partidos que não querem lançar candidatos com poucas chances de serem eleitos e o principal, a falta de engajamento político em algumas regiões. Todos esses são sintomas de uma democracia que precisa de atenção. Rafael, qual que é a responsabilidade que esses candidatos, aí no caso, candidatos únicos, têm agora nessa campanha, quanto depois também lá da eleição? Eles devem demonstrar, André, compromisso com a comunidade e após a eleição, o principal ponto é a questão da transparência e da eficiência da gestão. Não se pode dar o luxo de se acomodar, de ter uma acomodação no mandato, porque uma candidatura única, ela gera uma falsa sensação de que o gestor terá um cheque em branco para governar, o que não acontece. Então, isso pode gerar falhas que vão não atender às demandas da população. E como muito bem disse o entrevistado que nos antecedeu aqui, isso pode gerar impacto e responsabilização dos candidatos pelos órgãos de controle. Para o eleitor de uma cidade onde tem só um candidato na disputa eleitoral, o que isso pode interferir, Rafael? Olha, o que a gente tem, André, o eleitor, ele tem uma sensação de falta de escolha e uma desmotivação. Só que isso pode ser levado como uma reflexão sobre a política local. É uma grande oportunidade do eleitor dessas cidades fazer essa reflexão. E nesses momentos é que surge a necessidade do eleitor refletir e falar sobre o engajamento e o incentivo ao surgimento de novas lideranças locais. Porque se isso não só tem um candidato único, é uma oportunidade do eleitor falar por que ele não pode ser uma liderança. Então esse caminho está aberto para o surgimento de novas lideranças nesses municípios. Mesmo sendo só um candidato, então, os eleitores, mesmo assim, têm que ir às urnas, né? André, a participação da popular através do voto, ela fortalece a democracia. O voto ele pode ser uma forma de aprovar ou de desaprovar um candidato. E essa ausência nas urnas, ela pode ter 2 sentidos. Ou desinteresse da população com os candidatos e com o poder de uma maneira em geral, com o regime democrático que a gente vive, ou até mesmo um conformismo. Olha, não queremos mudar, tá bom assim, e a vida que segue. Então, isso é um momento de grande debate para isso, essa reflexão de ter um candidato único. E como ficam as questões dos eleitores que vão até as urnas, mas votam ali no branco, no nulo, como é que fica? Hoje no Brasil não tem impacto nenhum em termos de eleição o voto branco ou o nulo. Vamos caracterizar. O branco é quando você clica na urna em branco. E o nulo é quando você digita um número que não existe, por exemplo, 00, e aperta votar. Mas ele só tem peso simbólico. Ele expressa uma insatisfação do eleitor com o cenário político. Ele não impede uma eleição do candidato único, mas ele gera uma pressão por mudanças, porque você imagina um candidato único numa cidade, você ter mais voto branco e nulos do que voto para eleger o candidato. Você fica numa situação de pressão face àquele candidato. Rafael, e a gente percebe que ainda surge, né, de vez em quando, uma história aí de que se votar, né, se a maioria da população votar branco, votar nulo, a eleição naquele município está encerrada e precisa ter uma nova eleição. Isso não existe, né? Mesmo em cidades com candidatura única, não é assim que vale.
Não, André, isso é o fake news, e aqui a gente está para desmistificar as fake news. Não existe essa história de você anular a eleição com votos brancos e nulos. O efeito é meramente simbólico, é de gerar uma falta de concordância com o sistema político, mas nada impacta na eleição do candidato, que fique bem claro para todos aqui que estão nos assistindo pelo Jornal da Clube. É isso aí, nosso papel é esclarecer, né? Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, um grande abraço para você e com certeza contaremos muito com você aí na cobertura das eleições. Um abraço, Rafael. À disposição sempre, André. Um grande abraço, ótima tarde a todos. Igualmente a você.